aceitou o nosso convite. A gente sabe que ele está em audiência em São Paulo na segunda e terça-feira e hoje está aqui para conversar com a população. Não tenho procuração para defender o prefeito, não tenho procuração. É por isso que nós o convidamos para vir aqui falar com a comunidade. E o primeiro assunto, prefeito, até desculpa a gente desabafar, que de vez em quando a imprensa precisa desabafar também, né? Que a gente leva a pau, morre jornalista por todo o Brasil, é caçado, é perseguido. O primeiro assunto que a gente vai conversar, prefeito, é o que está afligindo a maioria das cidades na região. A maioria das cidades. É a questão da dengue, o combate à dengue. Nós sabemos que Rio Claro já está numa epidemia, foi até notícia nacional, Araraquara, Boa Esperança, Ribeirão Bonito, São Carlos entrou também num alerta com mais de 400 casos, sem bater. Durante muito tempo nossa cidade, ela ficou protegida, a gente não via tantos casos, não via isso. Como está o trabalho hoje? Os casos de dengue no nosso município, o que a população pode fazer, como ela pode ficar tranquila, o que o senhor tem a dizer em relação a esse trabalho em relação à dengue, doutor? Graças a Deus, a nossa equipe de vigilância epidemiológica é muito boa. O pessoal da vigilância, os agentes comunitários de saúde também, temos um contingente grande de servidores, mais de 30 funcionários, e estão fazendo um trabalho preventivo. E nós deveríamos iniciar agora, esse final de semana, aqui no Jardim Cruzado, um serviço de mutirão, que nós já fizemos em outras administrações, quer dizer, outras administrações já fizeram, que surtiu muito efeito. É aquela situação de que vai a equipe da prefeitura, com máquinas, caminhões, homens, para fazer a limpeza dos terrenos, além das equipes da vigilância sanitária, acompanhar os focos de dengue. Realmente, a dengue esse ano no Brasil cresceu muito. A população precisa se conscientizar de que precisa ficar sempre vigilante com relação aos focos de dengue. Essa situação de chuvas atípicas, que uma hora chove muito, outra hora chove pouco, que contribui também para a nossa região do Sudeste, tem se levado em casos de dengue. Nós estamos trabalhando e acredito que Ibaté, com a união dos funcionários públicos e mais da população, iremos vencer essa situação da dengue que aflige realmente a nossa região. Nós, felizmente, ainda estamos bem, tivemos sim um aumento de casos com relação ao ano passado, com quase todos os estados do estado de São Paulo, mas não tivemos nenhuma coisa assim extremamente excessiva. Mas a população tem sim que ficar vigilante. Precisamos tomar todas as medidas necessárias para poder combater a dengue. E, prefeito, nós temos na cidade a equipe pronta para agir, pronta para enfrentar, caso venha haver, nós vamos sempre rezar e torcer para que não. Mas se precisar, nossa equipe está pronta para ir na rua, inclusive já está um mutirão já. Já faz alguns dias que a nossa equipe está fazendo bloqueio, estamos fazendo a dedetização em vários imóveis. Nós queríamos pedir, aproveitar esse canal de comunicação, para que as pessoas permitam que as equipes adentrem em suas casas. Nós temos esse problema também, viu, Augusto? Tem muitas pessoas que se sentem, que não permitem que a nossa equipe de vigilância adentre e possa observar os focos de dengue. Isso acaba atrapalhando muito o serviço. Para que a gente não tome nenhuma medida em termos de fiscalização, em termos de mandado judicial para entrar sem o cidadão, sem a autorização do cidadão, a gente pede a compreensão de todo mundo, que converse com o seu vizinho, que tem aquela reticência de deixar a nossa equipe adentrar suas casas, e que também ouça as orientações da nossa equipe que é treinada para esse fim. Muito bem. Então aí, gente, e acompanhar também, a gente tem uns esportezinhos, gente, do combate à dengue, não esqueçam, pneus, garrafas, entulho, não vamos deixar nada em casa, né? Nós temos aí espalhados pela cidade, né, doutor, as caçambas, onde a equipe recolhe os entulhos, isso, para o pessoal colaborar, fazendo esse trabalho. Leva os entulhos lá, o pessoal está passando, recolhendo, vamos colaborar, tá certo? Cada um tem que fazer o seu papel, dentro de casa. Só para encerrar, nós estamos fazendo um trabalho de conscientização nas escolas, com as crianças, porque as crianças que são os multiplicadores dessa situação da fiscalização, porque todo mundo sabe, Augusto, que água parada em recipientes causa dengue. Todo mundo sabe também
que fazer sexo sem camisinha pode causar a AIDS. Só que muita gente não se preocupa com isso. É nesse sentido. Só que, por exemplo, a AIDS pega só uma pessoa. Agora, a dengue, ela pode atingir o filho, o pai, o vizinho, a família do tio. Quer dizer, então, quando a pessoa é inconsequente com relação aos seus atos na vida privada, né? Mas não pode ser inconsequente com relação àquela situação que vai atingir a outras pessoas, seus outros entes queridos. Então, é nesse sentido que a gente realmente pede que as pessoas se mobilizem. E se nós não trabalharmos em termos de mutirão, e não tivermos a adesão da sociedade batense, aí a situação fica muito difícil. Muito bem. Aí, esse foi o primeiro assunto, a dengue, que já faz alguns anos que está no calendário das cidades para ser combatido. A gente não pode abaixar a guarda em hipótese alguma. Muito bem. Doutor, vamos continuar falando de água ainda, né? Um assunto que é nacional, né? Vamos falar da nossa cidade. Ibaté, vamos falar da nossa crise hídrica que está acontecendo no estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, cidades estão sofrendo, né? A população de Ibaté, ela pode ficar tranquila, como que o nosso sistema de abastecimento de água de Ibaté, como que está, como que não está, todo mundo fica assustado, nacional, vai acabar a água. E quem está vendo, vai acabar a água, mas aqui na nossa cidade, como que está? A nossa cidade, a gente faz captação por poço profundo, então nós felizmente não tivemos esse problema de falta d'água, mas por enquanto também. Pode ser que a situação possa vir a piorar. Mas o que está acontecendo muito, Augusto, é que a população tem que ficar ciente disso, é no sentido de que a energia vem subindo dia a dia. Parece que ontem mesmo tem mais um aumento de 29,1%. Eu sei que foi 100% já. Foi em torno de 30%. E o que acontece? Com essa escassez de água, antigamente o nosso sistema ele trabalhava com as bombas, tanto dos poços quanto nos reservatórios metálicos, as caixas d'água, fora do horário de pico. E com essa situação de escassez de água, o nosso sistema vem trabalhando em vários horários. Então o nosso consumo de energia, o custo da energia, ele praticamente dobrou nos últimos 6 meses. Então, nós também tivemos a situação da entrada de funcionamento ainda esse ano, Augusto, da estação de relatório de esgoto, uma conquista maravilhosa no governo do ex-prefeito Zé Parrella, que a gente fez junto ao governo do estado, e conseguiu isso pelo Ibaté. O Ibaté, nos próximos 20 anos, terá 100% do seu esgoto tratado, felizmente. Então, mas com essa obra também nós teremos várias bombas de recalque que estarão funcionando 24 horas por dia. Estamos também ampliando em vários loteamentos o sistema de distribuição de água, que teremos também mais consumo de energia por conta da água. E aí que vem o grande problema. Nós, em São Paulo, esses dias, numa reunião, eu disse para o secretário o chefe de gabinete do governador Alckmin, conhecido. Falei, doutor Edson, qual o plano de contingência do governo do Estado com relação à falta de energia que pode acontecer por conta de que todos os reservatórios que produzem energia na nossa região sudeste estão em níveis extremamente baixos? Ele falou, olha, o problema da energia é um planejamento do governo federal. Eu falei, secretário, eu sei disso. Eu sei que quem tem que pegar nessa situação, geração e distribuição da energia, é o governo federal. Mas eu lhe pergunto, imagine a situação do meu município, Ibaté. Se faltar energia, nós teremos uma falta de água. Porque nós não teremos como captar dos poços e nem fazer distribuição pelas caixas d'água. Então, olha a situação que nós nos encontramos hoje também. Pela falta de água dos reservatórios, que pode acumular com a falta de água, de geração de energia nas hidrelétricas, e nós teremos uma falta de água por falta de energia. Aí nós ficaremos numa situação extremamente complexa. Não teríamos nem luz e nem água.
Você acha, secretário, que a população lá do meu município, do município vizinho, né, que vai estar sem energia, vai entender essa situação que é culpa do governo federal? Nós temos que ter um plano de contingência para atacar essa situação. Então, Augusto, até eu estou para fazer um pedido para o governador, para que ele nos forneça para a Inglaterra um conjunto de geradores de energia, a diesel, para se vier ter um colapso, que eu acho que vai ter, ainda nos próximos meses, uma falta de energia. Porque não tem como gerar assim, a nossa maquete energética é por elétrica. Se não tem água para gerar as turbinas de energia, não vai ter energia. Não tem como produzir energia fora disso. Nós temos só 30% da nossa produção e só por termoelétrica, 70% de poder elétrico. Então, para a população, a gente já alerta nesse sentido, realmente vamos reservar água, mas vamos reservar com critério, porque isso também afeta na situação da dengue. Muitas pessoas estão reservando água, não só na terra, mas na região toda, no estado todo, em contêineres, em recipientes, que não tem a tampa adequada. E isso acaba realmente aumentando no caso da dengue. Então, o pessoal vai procurar fazer o que for possível. O nosso modelo de gestão federal está caído, está acabado. Não tiveram esse cuidado, infelizmente, o governo federal nos últimos anos. Não teve esse cuidado de se preocupar com a maquete energética. Pelo contrário, na minha concepção, Augusto, infelizmente, a gente tem visto hoje na mídia essa roubalheira que se instalou no país, no governo federal, principalmente no PT, que é um partido que veio do Partido dos Trabalhadores para defender as causas dos trabalhadores, só que eu acho que os trabalhadores que eles pensam são só os dirigentes do próprio partido. Porque, infelizmente, Augusto, o que você tem visto é isso aí, é tirando direitos conquistados pelos trabalhadores, agora nessas medidas da presidente, realmente bilhões e bilhões de reais sendo apurados, desvios de obras e tudo mais. Você imagina o seguinte, agora estão fazendo um pacto para poder fazer empréstimo com essas empreiteiras, essa coisa nojenta, que está aí, ó, todo mundo vê, é Queiroz Galvão, é Camargo Correia, é um monte de empreendedores de Júnior, e assim por diante. Mais de 20 empreiteiras, né? Eu te pergunto, que tipo de empresário é esse? Que tipo de que só faz obra pública? Se o sujeito fosse bom, ele estava no mercado fazendo obra para outras empresas privadas, e não só para o governo. Então, eu acredito o seguinte, que a coisa está realmente feia, esse país vai ver muita coisa com essa situação de corrupção que nós estamos tendo, e realmente é hora do povo realmente se mobilizar e dar um basta a isso tudo. Eu vi a notícia no começo que hoje ontem, o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, enviou com 28 pedidos de processo de inquérito, né? E 54 políticos foram citados e vão ser investigados. Inclusive, é até assustador, porque o próprio presidente do Senado, Renan Calheiros, que é da base do governo federal, e o João Paulo Cunha, já condenado pelo mensalão, estão nessa lista também. É de assustar. Só pegando dois, doutor, o pessoal tem que entender uma coisa. As empreiteiras no Brasil, elas entram, cobram 1 milhão, e depois quer pedir mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Tem uma empreiteira que pegou um serviço lá no Oriente Médio para a Arábia e achou que ia poder dar esse golpe lá, né? Enfiaram-lhe um bicudo e mais um processo internacional. E essa empreiteira está aí no esquema Lava Jato, viu? Lava Jato. Muito bem. Prefeito, vamos continuar falando aqui, falamos da dengue, falando da questão da população nossa. Então, a prefeitura, o senhor está com um plano, né, para entender, um pedido de geradores que caso acontecendo colapso de energia, mas vamos ter como... Claro, o senhor aqui vai ter tempo mesmo no governo federal. Não, eu fiz um pedido porque nos últimos 10 anos, Augusto, o governo estadual investiu mais de 60 milhões de reais no nosso município. São as casas populares, são a estação de tratamento de esgoto, são escolas. Quer dizer, é um investimento que o nosso governador tem não só para Ibaté,
Ele tem olhado para os municípios do estado de São Paulo. Tanto é que o Alckmin só perdeu na eleição para governador em um município apenas. Nos outros, são 645 municípios. Ele ganhou em 644. Então, quer dizer, ele realmente olhou bem a população do estado. E ao passo que nós não recebemos nem 10% disso de contrapartida do governo federal. Então, não adianta ir lá procurar, porque o dinheiro parece do governo federal, ao invés de ajudar os municípios, porque é a nossa população que paga o imposto, é a nossa população que sofre com falta de saúde, com educação precária, eles preferem, ao invés de investir no básico, investir em empreiteira, que a gente não sabe também socorrer banqueiros, e a gente não sabe em que obras, porque me diga uma obra grande do governo federal, não em Ibaté, na nossa região, que você sabe, e que vai atender os anseios da nossa população, são obras megalomaníacas, umas coisas de maluco, é só para sumir com o dinheiro do povo mesmo. Você entendeu? Desculpa meu desabafo, mas a gente tem visto, e gente, está um absurdo, onde já se viu o que está acontecendo nesse país. Realmente a população tem, os caminhoneiros estão certos, você entendeu? O pessoal tem que realmente se mobilizar mesmo para dar um basta. Agora, deputado fazendo parte do CPI, que vai investigar a empreiteira, que doou dinheiro de campanha para deputado, o que é isso? Não existe, chega lugar nenhum. Qualquer deputado que recebeu doação, não importa se é caixa 1, caixa 2, não importa, recebeu doação de empreiteira que está sendo investigado, não pode participar da CPI. Ele vai investigar o quê? Então, vamos lá, Augusto, estamos aqui. E é só fazer, chegando aqui, eu vi aqui o vereador Geraldão, que estava conversando contigo a respeito do Conselho. Realmente é muito importante que os vereadores de Ibaté façam como o vereador Geraldão, se preocupem mais com as situações de segurança, que corram atrás realmente e que acompanhem as demandas da nossa população. Muito bem. A gente vai entrar no assunto de segurança já também, doutor. É que são muitos assuntos, gente. Eu até pegar um pouquinho de tempo maior, não sei como está a agenda do prefeito. Eu sei que a agenda é lotada, teve lá 2 dias de audiência em São Paulo com o governador, foi tentar pegar recursos para a gente aqui, mas a gente tem que... Eu vou colocar tudo ali, né? A gente tem que colocar tudo ali. Doutor, vamos falar agora. Eu vou entrar nesse assunto aqui, é um assunto... vamos falar das casas, vai. Eu vou entrar nesse assunto agora, vamos falar depois. As casas populares, né? Eu até comentei outro dia que eu não sabia onde eu estava visitando, porque eu estive eu tive há 40 dias atrás, há 30 dias atrás, toda vez eu dou uma passadinha no Grande Correto, lá passo, entro, o pessoal muito atenciosamente me atende. Eu vi lá as casas sendo feitas, tirei foto, a gente tira foto, né? Índio tira foto para registrar, índio grava e tira foto. Então nós caipira também tira foto e grava, né? Eu entrei lá, as casas estão rebocadas, estão com as esquadrilhas, eu fui ver o piso, aliás, bonito, o piso, parabéns para a empresa que está lá com um piso de qualidade. Eu não preciso defender, está lá para ver, eu só estou noticiando. É só que aí eu ouço depois, pelos microfones, megafones aí de outros locais, que as casas não estão sendo feitas, está parado, eu não estou entendendo. Será que é a mesma casa que eu estou visitando? Eu estou indo lá, como está daquela rua lá, do Grêmio, esqueço às vezes o nome, a Avenida Santa Rufina. Eu vou na Avenida Santa Rufina, obra à esquerda, feita pelo CDHU. Será que eu estou indo na mesma obra? Eu conversei com a própria construtora, com um funcionário, porque o funcionário, quem pode dizer se vai entregar ou não é o funcionário, né? Claro, eu falei para o funcionário, o pedreiro, ele falou assim, do jeito que nós estamos aqui, nós entrega até antes, né? Porque está em ritmo. A casa, esse ano, a construtora entrega já para a prefeitura fazer o sorteio. Como que está, doutor, essa parte aí, a burocrática do negócio? Nós tivemos aproximadamente um mês atrás uma reunião com o Trevisani, que é o engenheiro-chefe da CDHU, aqui em Ibaté. Ele esteve aqui com muitas pessoas da equipe dele e nós vamos entregar. A previsão é final de agosto, as 240 primeiras unidades da CDHU. E o pior cego, o Augusto, é aquele que não quer ver. Faça como você fez. Vá lá. Vai lá ver a obra. Tem vereador realmente que não se digna
aí vê as obras que o município está fazendo. Tem vereador que não sabe onde é a estação de tratamento de esgoto. Tem vereador que não sabe como é que está a situação do nosso aterro sanitário. Só que lá na Câmara tem a tribuna, né, tem o microfone na frente, tem gente que fica valente naquele microfone, sabe? E tem gente também que se acovarda. Mas é isso, então se preocupa pouco com os problemas da nossa população e fala muito. E muitas vezes, quando você fala demais, você fala muita besteira. Eu não sei qual vereador não estava aqui na sessão, mas se falou isso, se falou que não vai entregar, que é politicagem, falou besteira. Nós vamos entregar esse ano ainda as primeiras 240 unidades. Vamos iniciar esse ano as outras 284 unidades da CDHU, que já foi licitada, já está tudo certo, já tem. Já foi, o governo do Estado já. O processo licitatório já está tudo pronto. Então, o governo do Estado já licitou, já tem a empresa de Monte Alto que ganhou essa licitação. E nós vamos iniciar também a conclusão do loteamento todo lá da CDHU, ao lado do Grey. Quem quiser também é só passar, está sendo feita 134 unidades no Jardim do Bosque. Aqui em cima, que é Minha Casa Minha Vida, faixa 2. Isso. Vamos começar agora, o pessoal assinou o contrato na sexta-feira passada, na quinta-feira passada, quinta e sexta, as outras 120 unidades no Jardim Domingos Valéria, as primeiras 120 unidades que começam também este ano, em prazo de conclusão de 18 meses. E quem fixa isso é a Caixa. Então, tem gente que, não sei quem, se me desculpe, que disse isso, mas ao invés de se preocupar em aumentar o seu salário, o salário de vereador, devia se preocupar em andar um pouco mais na cidade. Eu sei disso porque é o seguinte também, não nessa sessão dessa segunda agora, que eu não estava aqui, mas da segunda-feira passada, um vereador antigo aqui, que foi inclusive prefeito interino, ele disse o seguinte, que o atual prefeito, que sou eu, você entendeu? Não adianta, eu disse para os vereadores na tribuna, que não adianta fazer indicação, porque o vereador faz indicação, o prefeito não faz as indicações dos vereadores e não dá satisfação, e que eu deveria ir lá na tribuna da Câmara para poder dar essa satisfação. Então eu queria, aqui de público, falar o seguinte, se eu for lá pedir a palavra livre, eles não vão me dar. Vamos falar que não faz parte do regimento, o prefeito poder falar na tribuna livre. Não existe isso no regimento. Então eu queria pedir aqui a todos os vereadores que mudassem essa situação do regimento interno, para que realmente quando precisar lá o prefeito ir na sessão, para explicar para os vereadores as coisas, que eu pudesse ir. E estou à disposição para ir na próxima segunda-feira agora, esclarecer para eles o que eles quiserem. E aproveitando aqui esse programa de rádio, que tem uma audiência incrível, eu quero dizer o seguinte, eu vou chegar lá, já mandei levantar, Augusto. Quanto custa cada indicação que cada vereador fez? Desde o dia 1º, desde o dia 12 de janeiro de 2013. E quanto cada vereador trouxe para Baté? Quanto ele conseguiu de emenda? Porque é fácil você falar, não, eu quero, como dizia um vereador que tinha aqui também, apedrejar a igreja. Infelizmente nós tínhamos vereador desse nível. Certo? Então, e ainda temos, infelizmente. Então, quero dizer o seguinte, o sujeito já chega lá, não, eu quero cobrir a escola tal, eu quero pintar de cor de rosa, não sei o quê, eu quero fazer isso, o prefeito faz aquilo, né? Tudo bem. Cadê o dinheiro? Como agora esse aumento? Cadê o dinheiro para bancar isso aí? Eles têm obrigação, sim, de dizer a fonte. Eles têm que justificar os seus atos. Então é muito importante que saiba que todo ato público, todo ato administrativo, ele tem que ter o princípio da motivação. Tem que ser justificado, senão ele não é válido. Então basicamente é isso. Obrigado por estar aqui e quero dizer, aproveitar para a população que também exija isso, que não só eu possa ir lá na Câmara falar, que todo cidadão de bem também que se achar no direito de ver alguma coisa que não esteja correta, que possa ter voz lá no plenário. Muito bem. Doutor, eu quero só deixar que os ouvintes estão ouvindo, a Encanto, a Alves está dando bom dia para o senhor, ele mandou dar um bom dia. Bom dia. O Silvio Paulo
ele também está mandando um abraço para o senhor aqui. Bom dia, senhor. A Martinha Ronquim também está falando bom dia, doutor Alessandro. Eu não vou falar o resto, porque vamos falar que eu estou fazendo campanha política aqui já há tempo, então eu não quero fazer, entendeu? Capaz de eu ser fiscalização me encher o saco aqui. A Elaine Cristina também dando um bom dia, e a Kelly também um bom dia para todo mundo que está na sintonia. E o pessoal de ontem também que pediu, e teve muitas perguntas, doutor, inclusive eu quero deixar bem claro aqui. Pergunta a gente vai fazer para o prefeito. Agora, campanha política, isso a gente não faz, nem embate político. É por isso que existem os 3 meses de campanha para que os lados coloquem suas ideias. Então espera chegar 2016, vá para a campanha política e faça suas defesas de ideias e vai para debate com os adversários. Aqui a gente não vai fazer isso. Bloqueamos sim, porque ofensa moral a gente não admite no site da rádio e não aceita no Face da rádio. Ofensa moral e disputa política só na época da eleição. Tá certo? Não é aqui. Tá bom? Mas está tendo aí, Augusto? Tem. O pessoal vai, você me bloqueou. Por que bloquearam o fulano? Gente, briga política. Porque assim, existe oposição e opositores. Eu lembro das guerras dos vikings, né? Lá era sempre opositores, oposição a tudo. Oposição a tudo. Né? Então, a oposição tem que existir. Ela tem que ter. Para questionar, para cobrar. Agora, opositores, aí já é outra história, não é aqui não. Né? Tem sim, a gente, até os outros, os leitores aqui do Face, desculpa, a gente retira sim do Face ofensa, a gente não vai deixar em hipótese alguma. 9h24, doutor, vamos tomar um cafezinho lá, a gente volta, eu quero falar de saúde, tá? De saúde, quero falar também do Jardim Caraí, né? O assunto do Jardim Caraí, e falar de segurança para a gente poder estar encerrando, porque a gente sabe que a agenda do prefeito é grande, para a gente ir rapidinho lá e cá para os nossos apoiadores e voltamos em 2 minutinhos. Aproveite o clima de Natal e faça festa nos supermercados Mariana. Só aqui, cliente mais, tem mais vantagens, mais variedade e paga muito menos. Vá até uma das lojas e veja como é fácil ser cliente mais. Supermercados Mariana, muito mais para você. Campeonato Veterano de Futebol. Apoio Escritório Fiscal e Contábil Júnior e Juliana. O Escritório Fiscal e Contábil Júnior e Juliana auxilia sua empresa no dia a dia, organizando, controlando e mantendo em ordem toda a escrituração. Também com abertura de empresas, dando total orientação desde o início. Nos dias de hoje, o mais importante é estar organizado e totalmente em dia com suas obrigações contábeis e fiscais. O Escritório Contábil Júnior e Juliana está com você. Escritório Fiscal e Contábil Júnior e Juliana, ali na Rua Bernardino de Campos. Atenção! A ADEF, Associação dos Deficientes de Ibaté, precisa de você. É muito fácil ajudar. É só utilizar o estacionamento nas esquinas das ruas Conselheiro Moreira de Barros com Santa Iria. E toda a arrecadação é em prol dos trabalhos da Associação dos Deficientes de Ibaté. A ADEF, ajudar é muito fácil. Depende somente de nós. Vamos utilizar o estacionamento da Associação dos Deficientes de Ibaté, que agradece o seu apoio. A programação da Encanto tem apoio cultural regional do Gás Criságua. Acabou a água? Disque 0800 774 5900. 0800 774 5900. Criságua, água leve, pura e saudável. Disque água 0800 774 5900. Disque Gás 0800 774 5900. Jornal Encanto do Planalto, de segunda a sexta, a partir das 8 da manhã. Apoio Auto Posto Marca. Qualidade e segurança sempre. Todo brasileiro gosta de carro. E quem gosta, cuida. O Auto Posto Marca é assim, sempre pronto para cuidar do seu carro. Quando você vai no Auto Posto Marca, encontra o melhor combustível, onde você percebe a diferença no rendimento e economia do seu carro. Ainda para o seu dia a dia, uma loja de conveniência completa, com padaria onde o pãozinho é campeão e muitos outros produtos que você precisa. Que tal um happy hour no Auto Posto Marca, hein? Tem também. Auto Posto Marca, na Rua Totó Pecente 79, fone 3343-7000. A partir do meio-dia tem Almoçando com Música. Momento relax lá em Campo, é legal.
Campeonato Veterano de Futebol. Apoio Júlia Baby Kids. Júlia Baby Kids, móveis, enxovais, artigos para presentes e decorações de roupas infantis. Júlia Baby Kids, tudo para o bebê, mas tudo mesmo. Você, mamãe, pode ficar despreocupada, pois você tem a Júlia Baby Kids ao seu lado. Não importa a estação, o bebê vai ter o que precisa na Júlia Baby Kids. Júlia Baby Kids, Rua Conselheiro Moreira em Barros 878 no centro. Fone 33436734. Júlia Baby Kids. Fortaleza Pisos e Revestimentos. Está construindo ou reformando? Então o lugar certo para você adquirir pisos, revestimentos, pias, gabinetes, argamassa e muito mais é na Fortaleza, ali na Floriano Peixoto 770, em frente à Praça de São Benedito. Vem para Fortaleza, faça orçamentos sem compromisso e aproveite para conferir os lançamentos em pisos e revestimentos e conferir as melhores promoções. A Fortaleza é a loja certa para a sua construção ou reforma. A Fortaleza fica na Floriano Peixoto 170, em frente à Praça de São Benedito. Telefone 3343-5272. Fortaleza. Encanto do Planalto FM. Apoio Cultural. Café Tomei. Em Ibaté, Café Tomei já é tradição e virou ponto de encontro. Todas as manhãs tem aquele delicioso pão na chapa, acompanhado com o cafezinho tradicional. Durante todo o dia, você saboreia deliciosos salgados, lanches, doces, bolos e muito mais, acompanhados de sucos e bebidas, sem contar do maravilhoso açaí. Para o almoço, você tem a opção de massas, lasanha, nhoque, canelone, rondelli. Tudo uma delícia. Ah, faça o sabor da sua festa ficar mais gostoso. Ligue agora. 3343-5486. Bolos, doces, salgados, o Café Tomei faz para você. Agora, Ibaté está completo. Ibaté tem Café Tomei. Café Tomei, Avenida São João, 1154. Telefone 3343-5486. No dia a dia, você pai, você mãe devem acompanhar as atividades de seus filhos. Procurem saber quem são as suas companhias. Pergunte com quem eles andam e em quais lugares eles vão. O bem-estar e a segurança de seus filhos depende de seu interesse e sua atenção. E seja sempre aberto para uma conversa. Uma campanha da FM Encanto consegue Polícia Militar do Estado de São Paulo. Encanto do Planalto FM, apoio cultural Loja da Anitta, a moda perto de você. Ei, você, quer andar na moda? Quer se vestir bem? Quer pagar menos? Então vá agora mesmo para a Loja da Anitta. Todos os dias, a Loja da Anitta espera por você, com a moda atual, melhores preços e melhor atendimento. Não perca tempo nem dinheiro, ande na moda. Loja da Anitta, vestindo o homem e a mulher, crianças, jovens e adultos. Todo mundo sempre na moda com a Loja da Anitta. Loja da Anitta, contribuindo com a cultura em Ibaté. 107,9. Música sem parar. Música com sequência. Você está ouvindo Jornal Encanto do Planalto. Muito bem, são 9 horas e 30 minutos, 9h30, né? O programa Dia a Dia, hoje entrevistando o prefeito doutor Alessandro, falando de vários assuntos da nossa cidade, falamos aí da água, falamos da dengue, da administração pública. Prefeito, agora partindo para a nossa segunda e última parte da nossa entrevista, eu quero entrar no assunto saúde. Pois não. A saúde do município, em vários âmbitos. Primeiramente, eu quero perguntar para o prefeito, nós temos aí aquela parte nova do hospital que está sendo construída, já está até concluída aquela parte lá. Quando entra em funcionamento, já está os equipamentos, como que está o andamento, como que está lá o passo a passo lá? Ali, felizmente, nós temos uma emenda do deputado Mendes Tami para poder equipar. A parte da ampliação está terminada. Nós temos que fazer agora, necessitamos também a substituição da parte elétrica do hospital. Vamos falar o que é administração, gestão? Você imagine, não quero citar o nome, que senão fica chato, parece que você está... Mas o prefeito interino, ele comprou um aparelho de raio-x e mandou instalar no hospital, que até hoje nunca funcionou a contento. Porque a rede energética do hospital não suportava o funcionamento daquele aparelho. Então nós tivemos que readequar todo o sistema de
de alimentação energética do nosso hospital, e mesmo porque íamos fazer ampliação, então também para poder trabalhar com essa ampliação, você precisaria ter uma quantidade maior de energia. Então isso também foi feito, então estamos ampliando, estamos trocando lá o transformador de energia para poder atender essa situação, fazer adequação com o gerador, se tiver uma falta de energia que o hospital não fique sem iluminação pública. E vamos fazer agora a parte de acessibilidade dessa ala nova, que também já foi, acredito eu, que já tenha sido licitada, determinei isso a questão dos 20 dias atrás, e que acredito que em um mês e pouco, nós teremos já condições de estar trabalhando. Só que o que acontece, Augusto? Na parte antiga, onde hoje é a cozinha, onde hoje é a farmácia do hospital, e é o conforto médico, nós vamos remodelar tudo aquilo lá. E tem alguns banheiros também que nós precisamos trocar lá dentro. Então, a obra é complexa, porque nós temos que fazer essa obra e com o hospital em funcionamento. Então, e o hospital, que é mais do que a casa da gente, você tem que ter alguns locais que não pode ter pó. Nós temos pessoas doentes, internadas, então o atraso da obra é nesse sentido, para poder fazer essa adequação toda, você trabalhar no lugar, fazer um remanejamento, para funcionar algumas coisas em um lugar, readaptar outros e depois voltar. Por exemplo, as portas do hospital. Basicamente, todo ano a gente troca a porta. Então, nós estamos estudando agora uma situação que é de colocar portas de alumínio, porque no hospital você lava todo dia os corredores, os quartos. E mesmo que você faça o barrado de aço inox nas portas, acaba tendo um problema de corrosão e tudo mais. Então, vamos adequar também essa situação. Acredito que em um mês, 2 meses no máximo, nós teremos já funcionando adequadamente no hospital. Muito bem. Prefeito, outro assunto que a população tem perguntado e conversado é em relação aos 2 novos aqui no UBS, a Unidade Básica de Saúde, que é aqui na Eduardo da Preia. Eduardo da Preia, que está sendo construído na Eduardo da Preia, e a outra aqui na Popular. Isso. Como está a obra? Qual o tempo, não de conclusão, mas de começar a atender a comunidade? A obra praticamente está concluída, a parte civil. Aí nós precisamos equipar também essas unidades. Deixa eu aproveitar um gancho aqui. Nós temos um PSF ali na Eduardo da Preia, que fica distante mais ou menos uns 50 metros da UBS nova. A UBS nova foi feita dentro de uma área institucional, lá do loteamento Jardim Domingos Valério. Então tinha, desde a campanha política, Augusto, tinha crítica, por exemplo, com relação à escola estadual. Nós fizemos ali próximo do Icaraí. Por que é que não foi feito no Icaraí e está cadastrado no FDE como escola estadual do Icaraí? Por que nós não fizemos uma UBS também no Icaraí, próximo ao PSF lá existente, como também fizemos aqui na Popular? Na Popular, infelizmente, olha a dificuldade que nós temos. As administrações passadas, eu quero também ficar aqui revivendo, sabe, ressuscitando o defunto, mas eles pegavam as áreas institucionais só em barroca, buraco, área de preservação permanente na beira de córrego. Então, você lembra como era lá, antes de ser construído o Parrelão? Como é que era na Popular? Era um buracão, né? Era um buracão. Deu muito trabalho para poder fazer aquilo lá. E o que acontece? Mas ainda tinha área. No Icaraí, nem área deixaram. Eu não sei como é que consegue fazer uma situação dessa. Agora, nós vamos fazer uma outra escola estadual, só aproveitando esse gancho, próximo, que é uma creche, próximo ao Icaraí, lá onde está sendo as casas populares do Jardim do Bosque. Aonde, bem próximo ao Icaraí, porque nós não temos área lá. Tem pessoas que continuam insistindo nessa tese. Não, tem que fazer no Jardim Icaraí. Tudo bem. Nós também não temos, veja bem, se a gente pega de graça as áreas institucionais, que o município deveria preservar essas áreas institucionais, como é que nós vamos desapropriar onde já tem
proprietário. Inclusive onde já tem casa, no Jardim Caraí quase tudo é casa. E as áreas necessárias são grandes. Então, só para poder dar esse gancho. Vamos inaugurar rapidamente isso aí, falta fazer só a acessibilidade para esses locais, que são as praças, iluminação, questão de o povo poder se deslocar até lá e equipar. Então, temos pedido também de verbas junto ao governo do estado e junto ao governo federal. Estamos aguardando receber essas verbas para poder equipar e botar para funcionar. Então é essa a situação. Você lembra que nós também dizemos a UBS, que também é a próxima escola aqui do Caraí, que já funcionando. Está funcionando. Quando o ex-prefeito Zé Parrella terminou, eu assumi, nós corremos atrás de poder adquirir todos os equipamentos para colocar para funcionar quando estivesse em ordem, né? Inaugurar já para adequa, inaugura e funciona. Muito bem. Ainda dentro da saúde, doutor, um assunto que está correndo pela cidade, foi assunto na Câmara também na segunda-feira, inclusive a gente fala dos vereadores da situação da oposição, né? Até vereadores da situação colocaram. Prefeito, o posto de saúde, né? O posto de saúde do Icaraí, né? A gente vai direto na pergunta. Ele vai fechar? Nós temos informações que corre lá pelo bairro baixo assinado para não fechar. Qual que é a situação do postinho de saúde do Icaraí? Para a população que nesse momento está nos ouvindo lá no Icaraí, a gente tem certeza que a audiência é grande, o pessoal está ouvindo. O que o senhor tem para falar em relação a esse postinho lá? O que vai fazer, o que não vai? O que está acontecendo? São situações distintas. Por exemplo, o que é o PSF? O PSF é o Programa da Saúde da Família. Nisso você tem um médico, um enfermeiro e os agentes comunitários de saúde, que em tese deveriam reduzir o volume de gente que vai para os hospitais. Você faz a saúde ali no bairro. E cada PSF tem uma área de cobertura, vai atender X famílias dentro daquele bairro. Isso também é um programa que foi importado de Cuba, e que no Brasil também não tem funcionado direito. Porque lá em Cuba, o pessoal daquele tempo da minha avó, que você fazia chá de guaco, fazia chá de hortelã, mel, gengibre e assim por diante. Porque lá funciona. E aqui deveria funcionar também. Só que não se adaptou legal nessa situação no nosso país. Mas tudo bem, nós temos essa situação que tem a área de abrangência, cada agente comunitário de saúde visita X famílias, e nós temos 6 PSFs em Ibaté. Nós tínhamos lá do Cruzado 1, Cruzado 2 e Esfer. Nós fechamos um e colocamos junto com a UBS. Nós melhoramos o atendimento daquela situação. É o que nós vamos fazer, aquilo que eu volto a dizer. Aqui em Eduardo da Preia, vamos fechar o PSF de Eduardo da Preia, mas fechar o quê? Vamos fechar o prédio. O atendimento, nós vamos mudar de local. Nós não vamos extinguir a ação de governo. Você entendeu? Vai continuar. Todos os agentes comunitários de saúde vão atender na UBS, junto com o médico da UBS e os enfermeiros. Então, veja bem, por que nós temos um enfermeiro? Um exemplo. Nós temos um enfermeiro na UBS, um enfermeiro no PSF, um médico na UBS, um médico no PSF, e vamos aumentando a situação de gasto com o pessoal. Ao invés de elevarmos o gasto com o pessoal, nós temos que diminuir. Infelizmente, por conta da recessão e da falta de repasse do governo federal e a diminuição do ICMS no nosso município, hoje nós estamos com em torno de 56% de gasto com o pessoal. Isso nunca aconteceu. Nós vamos arrecadar esse ano a previsão menos do que o ano passado. Nós vamos arrecadar aproximadamente igual a 2012. Agora, maio, nós temos uma campanha salarial. Então, nós precisamos procurar atender bem a nossa população, reduzindo ou melhorando o atendimento, de forma que a gente diminua gasto com o pessoal. Você pega, por exemplo, vai passar lá o ginecologista, o pediatra no PSF e depois vai passar na UBS. Você conhece, por exemplo,
São Carlos, Araraquara, os PSFs e os BSs, eles atendem a área de abrangência deles é uma situação muito maior do que a nossa. E toda a população do Icaraí que está sendo atendida hoje pelos agentes comunitários de saúde, continuarão sendo atendidas pelos agentes comunitários de saúde. Eles só vão bater o ponto, ao invés de lá de cima, aqui embaixo. E obviamente também que a população precisa ser atendida aqui. Só que eles vão ser atendidos com uma equipe melhor, uma equipe maior. É isso que nós precisamos fazer. Porque não adianta também você deixar lá um posto atendendo meia boca, não tendo médico, não tendo enfermeiro, não tendo farmacêutico para distribuir remédio. Que aquilo que eu falei antes, muita gente indica, não, tem que ter farmácia, tem que ter isso. Em PSF não é obrigado. Em PSF você não é obrigado a ter ginecologista, você não é obrigado a ter pediatra. É só o médico da saúde da família. E além disso, Augusto, e nós fornecemos aqui, e além disso, não é só isso. Você pega e recebe do governo do estado R$14 mil mês para funcionamento de cada PSF. O município gasta 50, é o dinheiro do cidadão de Ibaté, de todo mundo que paga seus impostos, que está custeando esse funcionamento. Então, se você pega, agrega isso num local mais amplo, quer dizer, muito melhor, adequado para atender a nossa população, eu entendo que nós vamos atender melhor. Então nós vamos deslocar o local de atendimento da população aqui para baixo, para a UBS, que já era para ter sido feito. Quando foi para inaugurar isso aqui, veja bem, isso já estava planejado, só que tem gente que só pensa em política, só pensa em ganhar voto, não pensa em gestão. E a gente, para poder administrar bem essa cidade, nós temos que pensar em gestão. Nós temos que diminuir os gastos com nossa população, porque nós vamos precisar aumentar a água, nós vamos precisar aumentar imposto. Por que aumentar a água? Está aumentando a energia, nós não conseguimos bancar isso. O município quebra. Só que são medidas difíceis de serem tomadas e são antipopulares. Só que o gestor tem que ter a responsabilidade de falar a verdade para a população e não ficar fazendo demagogia lá em tribuna. Muito bem. Então, resumindo, gente, você tem um campinho de várzea, né, onde você está jogando futebol. O que vai acontecer? Fazendo comparação, você vai jogar no Maracanã. O que você prefere? É assim que funciona. Doutor, só para a gente ir nos finalmente, isso é muito assunto. Aqui a saúde da mulher aqui na Floriano Peixoto, a gente vai inaugurar também, consegue ser até... Está na mesma situação, Augusto. Veja bem, quando você inicia umas obras dessa magnitude, isso que é planejamento também. Você faz os pedidos de verba, tanto no governo do estado quanto no governo federal, para equipamento. Só que, infelizmente, a resposta do governo do estado e do governo federal, muitas vezes, ela é lenta. As obras estão praticamente prontas, as duas UBSs, aqui também do Centro de Referência da Mulher. O dinheiro foi aprovado para que venha o equipamento, só que não foi liberado. E aquilo que eu disse antes, se nós equiparmos isso com recursos próprios, quando liberar o dinheiro do convênio, nós não podemos aplicar em outra coisa, temos que devolver. Aí vai chegar um vereador e falar assim, o prefeito foi incompetente, conseguiu dinheiro de convênio e devolveu. Só que ele nem sabe por que foi. Não estou falando, não estou generalizando. Então que pode ser que tenha. Como teve um sujeito esses dias, Augusto, que falou que nós jogamos pão fora no carnaval. Você entendeu? Eu até ontem dei uma extrapolada aqui, né, gente? Porque assim, eu estava lá, eu vi o material, qual material foi o pão? Que foi sim distribuído. O seu cachorro no domingo. Até me perguntaram porque eu me emocionei. Porque é triste, porque quando eu tinha meus 2, 3, 4 anos de idade e morava no sítio, você nem sabia que era isso. A mãe da gente não tinha como comprar. Eu queria ter uma prefeitura, alguém que me desse um pãozinho, um cachorrinho quente para mim comer, que eu não tinha. Quer dizer, você vai atender as crianças e tem gente que é contra essas coisas. Sim. É um absurdo. Não, e fala besteira. Eu até fiz uma pesquisa ontem aqui no estúdio perguntando para as pessoas quantos pãozinhos comia. Os 4 mil não dá. Estaria de 20 mil. Mas você quer ver? A Luiz Pila, a nossa equipe toda lá, tá fazendo uma programação legal para o Dia da Mulher. Vai ter vereador que vai falar que só teve homem. Quer dizer, o sujeito... Mas qual que é o grande problema, Augusto? Qual que é o maior problema de vários vereadores que nós temos em Ibaté?
Você não acha que é obrigação dele, pelo salário que ele recebe, ir lá ver como é que estava o carnaval? Foi o que eu falei ontem, eu não vi. Você não acha que é obrigação dele, vai ter uma festividade, que nesse dia da mulher, ele ir lá ver como é que estão sendo aplicados os recursos públicos? Para não falar besteira, eu ia falar outra B, começa com B e O e termina com A. Você entendeu? Mas para ele não fazer isso lá na Câmara, ele teria obrigação de ver, pelo menos uma passada, ver como é que foi a banda, ver como é que está a segurança do evento, você entendeu? Ver lá como é que estão sendo atendidas essas mulheres, essa situação toda, porque vai lá, não foi, não apareceu, e vai lá e fala merda, tá bom. merda. Não, o Faustão fala, do Guanagu também pode falar. Porque ouviu dizer, ou pior, isso quer dizer que alguém falou besteira para ele como acreditou. Papagaio de pirata, foi lá e repetiu. Isso é o que eu quero pensar. Porque eu não quero pensar que ele foi de má intenção falar merda, você entendeu? Sabendo que ele está falando merda. É isso que é o pior. Mas tudo bem. Vai lá ver. Você recebe, vereador, desculpa, aproveitar aqui a rádio, você recebe para isso. Todos os encontros que consegue, você vai ver. Toda audiência pública você vai ver. Se você não vai na audiência pública, depois você chega na sessão, você entendeu? E fica falando merda. Obrigado. Só me dá um gancho aí, que ontem eu falei o seguinte, eu vou falar na frente do prefeito, que a gente pode sim cobrar o prefeito, perguntar quanto custou tudo. Claro. E pode inclusive questionar as festas, mas vai antes. Não fica torcendo para acontecer desgraça ou picuinhas para depois falar merda por aí. Então ontem, eu até peço desculpa aos ouvintes mais uma vez, quando eu dei uma extrapolada. Mas a gente fica indignado. Doutor, uma pergunta do ouvinte, eu quero dar um bom dia para o Edinaldo, ele está aqui na sintonia da rádio, tanto na internet como em 107,9. Ele está perguntando, rapidinho para a gente terminar, a gente sabe da agenda aqui às 10 horas que o senhor tem. Ele está perguntando se tem... Oi, Augusto, bom dia. Bom dia, doutor Alessandro, prefeito. Bom dia. Augusto, fala para o prefeito, vê se consegue providenciar um sanitário para nós que fazemos caminhada no Parrelão. Né? Lá no Parrelão, tudo. Tem sanitário no Parrelão? Tem? Eu até estranhei, não sei se... É porque um dia perguntaram da questão da pirâmide de banheiro lá, mas o Parrelão eu sei que tem... Será que ele não está confundindo? Eu acho que está confundindo, porque o Parrelão eu sei que eu acompanho o Parrelão, eu sei que tem sanitário lá. Tem. Agora precisa ver, porque perguntaram da outra vez da pirâmide. E já foi respondido aqui para... Ô, Edinaldo, eu vou aproveitar e mandar ver se tem algum problema no sanitário do Parrelão. Mas que tem. Mas pode ser que também... Muitas vezes, gente, como vocês entendam também, o prefeito tem a sua assessoria que é para informar. E é muito legal estar podendo participar do programa desse rádio, que você recebe informações da população. Desculpa, doutor, já estão passando aqui para nós que o sanitário lá no Parrelão está ok no Parrelão, viu? Ah, tá. Ele está aqui, Augusto, avisa que está... ele quis dizer bebedouro, né? Mas não sei. Então o prefeito já vai dar encaminhamento nisso aí, que tem aqui o pessoal que frequenta lá todos os dias, está até registrado aqui já, está guardadinho. Tá ok, ok sanitário. Quem está mandando um abraço para o senhor é o Paulo Melo, ele está em São Carlos ouvindo a rádio lá pela internet, está mandando um abraço aí para o prefeito. E o que o Edinaldo escreveu, que o rapaz escreveu aqui, só para a gente encaminhar. O Edinaldo escreveu, deixa eu ver aqui para a gente poder, o que está escrevendo? É isso mesmo. Oi, Augusto, é na pirâmide, desculpa, está vendo? Desculpa, desculpa, prefeito, é na pirâmide. Ele está se desculpando aqui. Edinaldo, nós temos também já um planejamento para a gente fazer lá um sanitário masculino, modular. Por exemplo, em dias normais, você atenderia uma parte desses sanitários ficariam abertos. Em dia de eventos, você iria abrir para que atendesse melhor a nossa população e não com banheiros químicos, né? Que hoje todos os eventos são com banheiros químicos. Mas já está em planejamento, sim. Nós estamos precisando, Edinaldo, como eu disse antes, se fazer esse projeto, como nós temos lá a área da mata, nós temos que aprovar isso também nos órgãos ambientais competentes, para que lá no futuro tenha alguma reclamação nesse sentido. Mas já está sendo feito o projeto para poder atender, sim, a nossa população que caminha lá na pirâmide, que ficou um local espetacular para caminhada mesmo. E a gente acredita que esse ano a gente consiga terminar isso. Muito bem. Para agora a gente partir profissionalmente,
prefeito, a gente não ficar esse assunto de fora, a questão da segurança. Nós temos visto que nos últimos finais de semana, a Polícia Militar, em conjunto com fiscais da Prefeitura, vem fazendo um trabalho de fiscalização nos estabelecimentos comerciais da cidade, né, para melhorar a segurança, melhorar aí a questão da ordem pública. E a população gostou desse trabalho. A Prefeitura vai continuar aí com parceria com a Polícia Militar, correndo atrás, indo para dar na questão da ordem pública, prefeito? É uma das ações, a gente tem feito essa situação para poder testar depois também a função delegada. Só que o que acontece? Nós tivemos em 2013 uma rejeição de um projeto da Câmara, que era aquela situação de fiscalizar os bares de vendas de drogas lícitas e ilícitas, não permitir bar perto de escola. Eu tive agora, essa semana, encaminhei para a Câmara também, que está sob apreciação lá, que é o seguinte, Augusto. Infelizmente aqui em Ibaté, está aumentando aqueles aqueles furtos de saidinha de banco, sabe? O pessoal sai do banco, o pessoal com o celular manda foto via WhatsApp, manda as informações e depois são assaltados. Então, eu mandei um projeto de lei proibindo o uso de celular dentro das agências bancárias. Esse projeto está em tramitação na Câmara, os vereadores estão analisando a oportunidade. Só que o que acontece? Todos os projetos, é óbvio, que você tem que analisar a repercussão política que isso vai dar e a questão da segurança individual do cidadão. Eu acredito que realmente muitas pessoas que usam celular dentro das agências bancárias, que às vezes o banco também atrasa para te atender, você vai resolvendo outros negócios por celular. Só que um mal intencionado, ele pode causar uma morte de um cidadão ibatense. Numa saidinha, num sequestro relâmpago desse aí. Então, é essa a preocupação. Espero que a Câmara realmente veja como é que vai atuar nisso e atenda os anseios da população. E vamos continuar assim, ampliando. O que está acontecendo, Augusto? Nós estamos perdendo a batalha para as drogas. Não é Ibaté. O Brasil está perdendo a batalha para as drogas. Muitos furtos, muitos roubos acontecem por conta de que os usuários de droga, para poder manter o vício, estão fazendo pequenos ou grandes furtos. E muitas vezes, se o sujeito estiver drogado, aí é que a coisa fica perigosa, porque ele pode matar um pai de família, ou matar uma criança. Colocando em relação, está aqui um cidadão lembrando, José, não, vou até preservar aqui, vamos falar só José, né? Ele está lembrando aqui que ontem houve uma ocorrência onde bandidos, via celular dentro do banco, acompanharam um senhorzinho que estava lá recebendo o salário de aposentado, e acabaram informando quem estava fora, contaram a fita que o senhorzinho tinha recebido o dinheiro. Às vezes R$500, gente. Levaram dele o dinheiro da aposentadoria de um senhorzinho de 70 e poucos anos. R$1.300, porque daí que... A gente fala equipe, porque o bandido também tem equipe dele. Tem equipe dele, Então dentro do banco viu, fez a fita, o velhinho saiu, o senhorzinho, abraçaram ele, é a linguagem que fala na polícia, abraçaram ele, levaram aí R$1.300 ontem de manhã, inclusive. Ontem nós aqui, através da rádio, entramos em contato com a equipe do Tenente Molina, né? Imediatamente ligaram para a rádio aqui, a gente deixa à disposição, R$1.500 mais 500, R$2.000, está aqui ontem. Então, a questão da telefonia ser usado, ontem beneficiou quem ontem no banco? O bandido. Quem estava lá trabalhando, sacando o dinheirinho dele, o bandido viu, ligou, passou para fora, abordaram ele e levaram R$2.000. E hoje, Augusto, todos os telefones também, eles têm aquele módulo silencioso. Se você está dentro do banco e se alguém te ligou, coisa urgente, está no silencioso, é simples, você já pegou a tua senha. Sai pela catraca de novo, vai lá fora, tem de novo fazer, volta, desliga e entra de novo. Quer dizer, não tem muita dificuldade nisso. E realmente é uma situação de prevenção. Todas as cidades grandes isso já tem. E só colocando que na última reunião do CONSEG, né, até gostaria que os vereadores estivessem lá, que eles acabariam ouvindo o que a Polícia Militar tinha a dizer sobre essa lei e a Polícia Civil também. Tanto a Polícia Civil, na pessoa do Dr. Hilton, como na do Tenente Molina, que é o comandante da Polícia Militar, assinaram embaixo, né, dizendo que contribui muito a favor, não resolve, mas contribui e todas as ações que puderem ser feitas na questão de segurança, que seja a proibição de uso de celular,
câmeras, qualquer coisa, só uma somatória de atitudes vai somando, vai outra, somando. Aí, por exemplo, o bandido sabe que aqui em Ibaté não pode usar celular dentro do banco. Sabe o que ele vai fazer? Ele não vai fazer saidinha mais aqui, ele vai fazer em outra cidade. Fala assim, ó, não adianta ir lá, bicho, porque lá, chega lá, você não tem como comunicar. Eu quero comentar aqui uma opinião do... Só para terminar aqui, doutor, esse assunto divide opiniões, a questão dos celulares. Porém, quem é de bem é a favor. Então, resumindo, é bem assim. Doutor, para a gente encerrar, porque o senhor tem que ir direto para a prefeitura agora, falando da segurança. Para encerrar, vamos falar da Semana da Mulher. Sábado nós temos a festa das mulheres, sexta-feira nós temos, sábado nós temos a festa das mulheres na pirâmide. Na sexta nós temos um prêmio, uma homenagem às mulheres que a prefeitura está organizando. A gente sabe que ano passado a ex-prefeita Luiz Pila esteve à frente. Esse ano também ela está aí à frente organizando. Sim. Mas o senhor está aqui já, a gente sabe que a gente é abelhudo, né? Mas pergunta mesmo. Como vai ser essa festa, o convite aí para as pessoas, doutor? Olha, eu acho que vai ser, para quem foi o ano passado, por que Ibaté se torna referência muitas vezes em relação a festividades e eventos? Porque cada carnaval que é feito, a gente procura fazer melhor. Cada rodeio que é feito, a gente procura fazer melhor. E a população daqui, e cada iluminação pública, cada motocross, então, o que acontece? A gente procura não deixar cair a qualidade. E a população, a iluminação natalina desse ano estava maravilhosa. Então, o que acontece? A população, tanto daqui quanto de fora, que vem para este evento, o show da DBC, a sua concorrente aqui, mas que também todo ano está maravilhoso, e precisamos começar a organizar o aniversário também da Encanto, viu? Para poder... Não, nós pode ser mais simplesinho, com vamos começar devagar e vamos crescer também. A DBC também foi assim. Então, o que acontece? As pessoas vêm um ano, retornam no outro. Por quê? Porque foi bom, você teve segurança, você foi bem atendido. Então, é o que vai acontecer esse ano. A organização lá que a Luiz Pila está fazendo é fantástica. Nós estamos repetindo e melhorando a situação do ano passado. E as mulheres vão ter exposição, vai ter brincadeiras com as mulheres, vai ter atividades físicas. Vai ter um negócio interessante, que o ano passado teve fila, Augusto. O pessoal dá um trato no cabelo, sabe, nas unhas e tal. Teve uma fila enorme das mulheres. Eu também estive lá. Convidar todos os vereadores também que vão lá nesse dia, para depois também não falar que faltou esmalte, faltou escova, para escovar o cabelo das mulheres, entendeu? Que passem lá, pelo menos, você entendeu? Independentemente de ser situação ou oposição, é obrigação do vereador frequentar e ir fiscalizar as atividades públicas, entendeu? E depois não falar merda na Câmara, né? Muito bem. Tá aí, gente, batemos um papo com o prefeito, o doutor Alessandro. A gente sabe que tem muitos assuntos. Eu quero ter mais daqui uns dias. Não, você não vai me deixar o despedido, povo? Não, vai, não. Não, pera aí. É que eu faço meu preâmbulo primeiro aqui. Não, porque tem um preâmbulo aqui porque tem muitos assuntos, doutor. Inclusive aqui... Todo dia a gente vê. A gente vai, porque assim, o doutor já estão ligando bastante. Então, tem reuniões na prefeitura. Pessoal, tem a questão do centro de zoonose também, que o pessoal está perguntando para resolver. É assunto que vem para... Eu vou falar rapidinho disso aí, de centro de zoonose. Posso? Mas com certeza. Só um minuto para poder, eu preciso também. Tá. É o seguinte, eu falei esses dias com o pessoal lá da zoonose, que eu também não entendo, eu, apesar de ser advogado, não entendo muito dessa questão de legislação de animais, não é minha praia. Eu falei o seguinte, nós temos o nosso caminhão de reciclagem, que cata lá o resíduo de reciclagem, ele tem uma gaiola. Falei, vamos pegar um final de semana e vamos apreender um montão de gato e cachorro nesse caminhão. Eles me disseram que isso não pode. Entendeu? Porque realmente está tendo muita reclamação. O que está acontecendo, Augusto? Só dar um esclarecimento da população de Ibaté. Tem gente que está falando que tem muito cachorro abandonado na rua. Isso não é verdade. O que tem sim, é cachorro que tem dono na rua. Por quê? Pelo processo de castração que foi feito tanto de gato quanto de cachorro. Hoje em dia, os proprietários de cadelas, vamos dizer assim, né? Deixam soltos na rua, muitos deles, e machos também, porque não vai ter o problema de engravidar, de ficar prenha. E então deixa solto. E é interessante, tem uma lei do vereador Fábio nesse sentido de fazer a apreensão.
Só que nós ainda não vimos qual que é a modalidade adequada de como apreender esse animal. Você não pode mais fazer aquele negócio de forcadura para colocar. Então tem que ter, eu não sei qual que é o método adequado. Mas nós precisamos fazer sim, uma apreensão, como estamos fazendo esse mutirão de dengue agora, fazer um mutirão de apreensão de animais que estão soltos e cobrar as multas dos seus respectivos donos, para poder ensinar desta forma. Então é isso aí, queria agradecer mais uma vez à rádio. Obrigado, Augusto, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Encanto do Planalto. E bom dia a todos, fiquem com Deus. Muito bem, gente, está aí, conversamos com o doutor Alessandro, prefeito. A gente sabe que fica muitos assuntos para conversar depois. Gente, fica tranquilo, tem aí a questão lá do Jardim Mariano, o pessoal que entrou em contato com a gente, iluminação que mudou, agora não é mais a CPFL, é a prefeitura. Então tudo isso aí a gente vai conversar, porque o prefeito sempre está aqui sentando com a gente, batendo um papo, trazendo as informações, tá bom? E a gente volta a conversar com o prefeito, já fica o convite, inclusive uma notícia importante, gente, para a nossa cidade. Dia 12 vai estar sentando aí a Polícia Militar, Civil, o prefeito vai estar lá, a gente já tem o convite, a Câmara Municipal para participar também. É assunto de segurança para cada vez mais melhorar aí a segurança no nosso município, viu? Fica tranquilo, gente. E o pessoal que está cobrando nossa visita lá no Jardim América, nós vamos aí sim, viu? Porque nós falamos que nós fomos lá na esfera nessa semana e fomos no cruzado lá, fomos na segunda-feira. E não passamos no Jardim América, o pessoal está esperando lá. Vamos passar aí também, viu? Fica tranquilo, está aqui o pessoal, viu, André? Nós não esquecemos do Jardim América não, viu? Estamos devendo uma visita aí para vocês, vamos passar, fica tranquila. São 10h03, bom dia, boa sorte. Aguenta aí que a gente está voltando.